Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez para vos trazer a mensagem profética para a sua vida. E hoje vamos ler um texto bem conhecido, né? Que a gente já sempre, quando é possível, a gente menciona ele aí nas nossas mensagens. Vamos lá. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: crescentes sinais de esperança. Estamos aqui falando sobre avivamento, né? E quando nós falamos sobre avivamento, nós imaginamos um avivamento coletivo, onde a igreja ela se desperta de tal forma que explode a nação, aquela coisa toda. Mas, se nós formos verificar cuidadosamente a história da igreja, a gente vai ver que o avivamento não veio de uma forma coletiva, ela veio de forma individual, né? Então, temos aí muitos casos que nós podemos contar aqui, mas o tempo não nos permite entrar nesses detalhes. Aí você precisa entrar aí na história da igreja para você se atualizar sobre isso ou aprender sobre isso. Mas o interessante é que a esperança, né, ela é sempre o fator principal de uma busca, de um investimento espiritual. Quando nós temos esperança, quando nós acreditamos na promessa, nas promessas do Senhor, é claro que a gente vai sempre, vamos investir a nossa vida debaixo dessa promessa, como fizeram os nossos antigos do Antigo Testamento, como fizeram também o pessoal da história da igreja. É muito interessante isso. Vamos lá. Podemos ter esperança pelo fato de que Deus manda o fruir do avivamento através de uma pequena porcentagem e nunca através de uma maioria morna. É mesmo que o avivamento não venha sobre toda a nação, ele pode vir para a sua família e a igreja. Então, é como nós falamos aqui, né, ela pode vir para determinadas pessoas, não precisa vir para a igreja. Talvez ela venha ao avivamento por uma denominação só, por uma igreja num local só, pode acontecer isso. O bom seria que toda a igreja ela pudesse desfrutar disso, né, que toda a família pudesse desfrutar desse avivamento, mas infelizmente, né? Mas o importante nisso tudo aqui é que quem está começando a obra, quem começa a obra, não somos nós. É isso que é o interessante, não somos nós que começamos a obra, é Deus que começa a obra. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala, aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Então, é esse nível de esperança que nós nos seguramos, é esse patamar de esperança que nós nos asseguramos, né? Nos asseguramos. Aqui nós temos aqui, né, uma palavra, né, interessante. Leve a sério, Deus está nos chamando para um novo nível de intimidade. Nós podemos aprender a santificar e exaltar o nome de Deus como nunca antes. Você pode estar se perguntando, onde estão esses sinais de um inundador de avivamento potencial? Afinal, nuvens escuras, um colapso moral, decadência espiritual, se amontoam por todo lado. Mas lembre-se de uma encorajadora verdade. Diz assim, os avivamentos normalmente explodem em tempo de escuridão e provações, e não de conforto e tranquilidade. Essa é o X dessa questão. Muitos esperam viver uma vida tranquila, uma vida de sossego, de conforto, para que possam buscar avivamento. Não, todo o avivamento, vocês vão observar, tanto lá no Antigo Testamento, quando os profetas, quando os homens de Deus, eles traziam, a palavra de Deus vinha sobre o povo, né, como no caso até do Egito mesmo, como no caso de Moisés lá, e outros mais lá que aconteceu, no caso do próprio Davi, e assim, etc. E também no Novo Testamento, com os apóstolos, depois com a história da igreja,
né? Eu tenho um livro lá que ele é fantástico, ele descreve tudo isso, e a gente aprende que o avivamento ele veio nos momentos mais difíceis que a qual, né, possamos imaginar. Então aqui está o fato que a gente precisa absorver ele, né? A esse respeito, uma coisa é óbvia: está ficando cada vez mais escuro. Isso é verdade. De fato, nós já estamos sob o crescente nível de julgamento. E eu devo enfatizar que é, de fato, sinal de que Deus pode ainda ter que mandar maiores julgamentos para que nós voltamos totalmente para Ele. Está entendendo? Porque às vezes nós vemos aí a história da pandemia, a história de outros vírus a mais, de outras doenças, e assim vai, né? E eu queria deixar uma passagem bíblica aqui, que nos fala sobre isso, porque o julgamento já está acontecendo. A igreja precisa acordar para isso. Nós temos que acordar para isso. Não é só a igreja, nós todos, né? Precisamos acordar para isso. Olha o que diz aqui o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 17. Observe só essa palavra. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? É para que você possa ver. O Pedro está falando, deixando claro aqui, que nós que somos chamados servos de Deus, a igreja, que é chamada o servo de Deus, estão passando por julgamentos, né, contra os pastores aí, né, e às vezes as pessoas perguntam, mas por que pastor morreram? Então, o julgamento começa pela casa de Deus, não que os pastores estavam em pecado, em hipótese alguma, é para mostrar para a gente que ninguém está isento. Agora, se os pastores morreram de Covid, se muitos cristãos morreram de Covid, imagine agora o que vai acontecer por final dessa sociedade. A sociedade tem que dar alerta, porque se Deus está agindo com o seu julgamento com a igreja, imagine agora com o povo sem Jesus, o povo que não se converteu. Aí, se eu fosse você que não é crente, não fosse você que não é cristão, se eu fosse você que ainda não aceitou Jesus, que não aceitou Deus no seu coração, faça isso agora. Porque se o bicho está pegando para a igreja, imagine para aqueles que não têm Jesus. Ok? Fica essa palavra hoje, né? Avivamento. Então a igreja precisa despertar. Meu irmão, minha irmã, desperte. Está chegando o momento da igreja triunfar sobre a terra, e é por isso que tudo isso está acontecendo, tá bom? Podemos falar mais, mas o tempo nos permite, e amanhã vamos voltar novamente, dar continuidade. O negócio aqui é bem profundo, meu amado. Se fosse você, não perdia uma mensagem profética todos os dias. Deus te abençoe. Fica o lembrete, o céu é o nosso limite, e amanhã estaremos novamente aqui para trazer a mensagem profética para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.